Existe um nome que atravessa séculos, civilizações e crenças. E ainda assim, divide mais do que une. Jesus, chamado de Filho de Deus por uns e de profeta honrado por outros, ele permanece no centro de uma tensão milenar. O que poucos percebem é que estamos falando de dois personagens diferentes que usam a mesma face, o mesmo nome, mas duas histórias radicalmente distintas. No cristianismo, Jesus é o Verbo eterno, Deus em carne, que veio para morrer e ressuscitar por amor. Já no Islã, Isa é o mensageiro, um homem puro e milagroso que jamais ousaria dizer "eu sou". Um foi crucificado, o outro protegido da cruz. Um promete o Espírito, o outro anuncia Maomé. E é aqui que as placas tectônicas da fé começam a se mover. O mais assustador? Muita gente vive acreditando que dá para conciliar essas duas visões. Mas quando você mergulha nas Escrituras, Bíblia e Alcorão, percebe que o abismo é maior do que te contaram. E essas diferenças não são apenas teóricas. Elas moldam destino, identidade e eternidade. Não entender isso é caminhar em areia movediça espiritual. Você está prestes a descobrir 10 diferenças que não são apenas curiosas. São profundas, impactantes e talvez desconfortáveis. Mas uma coisa é certa. Depois de conhecer cada ponto, você nunca mais vai ouvir o nome Jesus da mesma forma. Está pronto? Mas antes, quer descobrir mais sobre os mistérios e curiosidades da Bíblia? Inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Primeira diferença: Filho de Deus ou profeta? Desde os tempos mais remotos, o povo aguardava por um Messias, um enviado que traria libertação e reconciliação. Quando Jesus apareceu, não foi com espada nem coroa, mas com autoridade que nenhum outro carregava. Os antigos profetas falaram dele, mas só ele ousou dizer: "Eu e o Pai somos um". No cristianismo, Jesus não é apenas um enviado, mas o Filho, com letra maiúscula. Essa filiação não é biológica, é espiritual, eterna e divina. João relatou que o Verbo se fez carne, algo que ultrapassa qualquer lógica humana. Enquanto muitos viam nele um mestre, os que tinham olhos para ver enxergavam o Filho do Deus vivo. Pedro foi um deles, e essa revelação não veio da carne, mas do alto. Ser chamado de Filho de Deus era mais que um título. Era a confirmação do seu propósito eterno. No Islã, por outro lado, Isa é sim venerado, mas como um profeta fiel. Um servo de Alá, nascido de Maria por um milagre, porém jamais divino. Não há para os muçulmanos espaço para a ideia de Deus ter filhos, pois isso fere a unicidade absoluta de Alá. Essa divergência não é pequena, é uma rachadura na fundação da fé. Enquanto uns veem Jesus como Deus se fazendo homem, outros o enxergam apenas como homem escolhido por Deus. Essa diferença molda toda a compreensão sobre redenção, salvação e eternidade. E é aqui, nesse ponto de partida, que os caminhos começam a se separar. A identidade de Jesus muda tudo. Muda a forma como se ora, como se vive e como se morre. Mas se o Filho é divino, o que isso implica em sua relação com o Pai? Segunda diferença: Jesus é Deus? Dizer que Jesus é Deus não é uma invenção moderna, é raiz do Evangelho. Desde o início, ele falava com autoridade que só o próprio Deus teria. Quando perdoava pecados, os religiosos se escandalizavam, e com razão, pois só Deus pode perdoar. Tomé, ao vê-lo ressurreto, não hesitou: "Senhor meu e Deus meu". Essas palavras não foram corrigidas, nem recusadas. Pelo contrário, foram aceitas como verdade pura, pois Jesus nunca precisou provar o que já era desde sempre. No deserto, quando Satanás o tentou, ele respondeu como o próprio Verbo vivo. A tentação não o corrompeu, porque dentro dele não havia pecado. João escreveu que no princípio ele estava com Deus e era Deus. Simples, direto, incontestável. No Islã, essa afirmação é tida como heresia. A fé islâmica não admite que Deus possa se encarnar, nem dividir sua essência. Jesus é honrado, sim, mas como um profeta honesto e obediente, não como o Deus eterno feito carne.
Essa diferença explode como uma bomba no centro do debate teológico. Um é adorado, o outro é seguido. Para o cristão, negar a divindade de Jesus é anular toda a estrutura da salvação. Para o muçulmano, afirmá-la é cometer shirk, o maior dos pecados. Então, se Jesus é Deus, por que ele orava? Por que chorava? Por que sangrou? Mistério? Contradição? Ou talvez uma profundidade tão divina que só se entende pela fé? A resposta começa a ganhar forma em como cada fé o coloca nas Escrituras. Terceira diferença: frequência nas Escrituras. A Bíblia pulsa o nome de Jesus do começo ao fim, mesmo quando ele ainda não tinha nascido. Lá em Gênesis, já se falava da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. De capa a capa, ele é o fio que costura toda a narrativa sagrada. São quase 1000 menções diretas a Jesus nas Escrituras cristãs. Os evangelhos retratam sua vida, as cartas explicam seu propósito e o Apocalipse revela seu retorno glorioso. Ele é o Alfa e o Ômega, início, meio e fim da história. Nada é casual. Quando ele abre a boca, as multidões se calam. Quando ele toca, o impuro se torna puro. Cada linha escrita sobre ele carrega peso eterno. Não é à toa que até os demônios o reconheciam, tremendo diante de sua presença. No Alcorão, o Isa é citado 25 vezes. Não é ignorado, pelo contrário. É honrado, milagroso, puro. Recebe títulos nobres como Palavra de Deus, Espírito de Deus, mas sempre na condição de servo, nunca como centro da revelação. A Bíblia coloca Jesus como protagonista, o Alcorão como coadjuvante entre outros profetas. A posição que cada escritura dá a ele muda a forma como ele é interpretado, ou como Salvador que veio buscar o perdido, ou como profeta que aponta para outro. E se a frequência da citação revela a centralidade da missão, então o que significa o fato de Jesus ser a palavra viva? Afinal, é só questão de quantidade? Ou tem algo mais profundo por trás de cada nome citado, cada título dado? Quarta diferença: a crucificação. A cruz não foi acidente, foi plano. Desde o Éden, o cordeiro precisava ser moldado. Jesus não fugiu da dor. Ele a abraçou, subiu o Gólgota sabendo o que o esperava: escárnio, sangue, silêncio do céu e redenção eterna. Os romanos pensaram estar executando um criminoso, os judeus eliminando um blasfemo. Mas, na verdade, ali se cumpria o maior mistério da fé: Deus morrendo pelo homem. Como disse Isaías, foi traspassado por nossas transgressões. A cruz é o altar onde o amor se provou mais forte que o poder. Não foi um fim trágico, mas o ápice da missão. Ao declarar "está consumado", ele selou a nova aliança, uma que não depende de méritos humanos, mas do sangue derramado. No Islã, essa história toma outro rumo. Para os muçulmanos, Jesus não foi crucificado. Alá o elevou aos céus. E outro, talvez Judas, tomou seu lugar na cruz. A narrativa não admite que um profeta tão puro fosse morto de forma tão humilhante. Essa divergência não é apenas histórica, é espiritual. Porque se Jesus não morreu, não há redenção. E sem redenção, a cruz perde o sentido. No cristianismo, a cruz é trono. No Islã, é engano, uma aparência permitida por Deus. Mas se há tanto poder em um madeiro ensanguentado, por que tantos ainda o rejeitam? Por que a ideia de um Deus crucificado causa tanta resistência? Talvez o que vem depois da cruz seja ainda mais difícil de aceitar. Quinta diferença: a ressurreição. Ao terceiro dia, o túmulo estava vazio. Nem soldados, nem pedra, nem selo imperial puderam conter a vida que venceu a morte. Foi o rompimento de tudo que o mundo conhecia sobre o fim. A ressurreição mudou a história. As mulheres foram as primeiras a ver, depois os discípulos, depois 500 de uma vez. Ele comeu, falou, tocou, apareceu. Não foi visão, foi presença. O corpo glorificado provava que a promessa tinha se cumprido e que a morte perdeu. Paulo declarou com firmeza: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Porque a ressurreição não foi um detalhe. Foi o selo de que o sacrifício foi aceito. Foi Deus dizendo ao mundo:
Esse é o meu filho, ele venceu. No Islã, a narrativa é outra. Como Jesus não morreu, também não ressuscitou. Ele foi elevado ao céu, vivo por Alá, e um dia retornará. Não há cruz, não há sepultura vencida, não há túmulo vazio no coração da fé islâmica. Essa ausência de ressurreição muda toda a lógica espiritual. Sem morte, não há vitória sobre ela. No cristianismo, a fé gira em torno da ressurreição como prova final da divindade de Cristo. No Islã, é sua ascensão viva que o diferencia. Mas se ele realmente venceu a morte, o que isso diz sobre tudo que ele prometeu? E mais, o que isso exige de quem crê? Porque se ele está vivo, então talvez a história ainda não tenha terminado. Sexta diferença: o ajudador prometido. Na última ceia, entre o pão partido e o cálice compartilhado, Jesus fez uma promessa que ecoa até hoje. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Não era um substituto, mas uma continuação. Um Espírito que viria para habitar, não apenas visitar. O Espírito Santo no cristianismo é mais que força, é pessoa divina. É ele quem convence do pecado, guia em toda a verdade, distribui dons e gera fruto. Jesus disse que seria melhor sua ida, porque o Espírito viria morar dentro dos fiéis. Desde Pentecostes, essa promessa se cumpre. Línguas de fogo, ousadia sobrenatural, milagres em nome de Jesus. O Espírito não é um eco do passado. É o fôlego que mantém a igreja de pé. É o selo de que o reino já chegou. No Islã, a leitura é outra. Muitos estudiosos islâmicos entendem que o ajudador mencionado por Jesus seria Maomé, o último e maior dos profetas. Para eles, a vinda do Espírito não é literal, mas simbólica. O fechamento da revelação com o profeta final. Isso muda o foco completamente. Enquanto os cristãos esperam e dependem de um Espírito presente e ativo, os muçulmanos se voltam para os ensinamentos do profeta Maomé como orientação completa. O consolo vem da obediência à lei revelada, não da presença divina interior. Mas se o Consolador ainda age, fala e transforma, o que ele estaria dizendo hoje? E mais, será que os corações conseguem ouvi-lo? Ou as vozes do mundo o têm abafado? Sétima diferença: os milagres de Jesus. Jesus nunca fez milagre para se exibir. Cada gesto, cada cura, cada libertação tinha propósito: revelar o reino, tocar o intocável, restaurar o que foi quebrado. Ele não buscava aplausos, buscava corações. Quando acalmou a tempestade, mostrou autoridade sobre a criação. Quando expulsou demônios, expôs o reino das trevas. E quando chamou Lázaro do túmulo, provou que tinha domínio até sobre a morte. Os milagres eram sinais, não truques. João escreveu que, se fossem registrados todos os feitos de Jesus, o mundo não conteria os livros. Porque não era só o que ele fazia, era como. Com compaixão, com autoridade, com uma paz que desarmava qualquer incredulidade. No Islã, os milagres de Isa também são reconhecidos. Curou cegos, leprosos, ressuscitou mortos e até falou quando era bebê. Tudo isso, segundo o Alcorão, por permissão de Alá. Nada ele fez por si mesmo, tudo foi concedido. A grande diferença está na fonte do poder. No cristianismo, Jesus faz porque é Deus. No Islã, faz porque Deus lhe permite. No primeiro, o milagre revela quem ele é. No segundo, apenas valida sua missão como profeta. Mas se os milagres falam mais alto que os discursos, o que dizem sobre quem ele realmente era? E será que, hoje, ele ainda age assim? Ou só resta o eco de um tempo passado? Oitava diferença: natureza humana e pecado. Desde Adão, o pecado gruda na alma humana como mancha que não sai com esforço próprio. No cristianismo, todos nascem com essa natureza corrompida. É o chamado pecado original. Não é escolha, é herança. Jesus, porém, nasceu sem essa marca. Totalmente humano, sim, mas sem pecado. Foi tentado em tudo, mas sem jamais ceder. O cordeiro precisava ser puro, e ele foi, não por esforço, mas por essência. Ele não apenas viveu uma vida santa, mas ofereceu essa vida em troca da nossa.
A salvação, então, não vem por mérito, mas por substituição. A cruz não é um gesto simbólico, é transação espiritual. O justo pelos injustos. No Islã, a visão é diferente. Todo ser humano nasce puro, em fitra, uma disposição natural para o bem e para Deus. O pecado é uma escolha, não uma condição herdada. Logo, não há necessidade de redenção por um terceiro. Para os muçulmanos, basta o arrependimento sincero e a obediência à vontade de Alá. O relacionamento com Deus é direto, sem intercessor divino. A ideia de alguém morrer por outro é vista como injusta e contrária à justiça de Deus. Mas se o coração humano carrega algo que nem ele entende, como saber se é mesmo puro ao nascer? E se a redenção não vem de dentro, mas de fora, será que há algo que o homem, por si só, nunca conseguirá resolver? Nona diferença, segunda vinda. A promessa da volta de Jesus é o que move o coração vigilante. Ele veio como cordeiro, mas voltará como leão, não para curar, mas para julgar. Não haverá mais cruz, só trono, nem coroa de espinhos, só coroa de glória. Em Apocalipse, ele surge montado num cavalo branco, com olhos como fogo e uma espada saindo da boca. Julgará vivos e mortos, separando o trigo do joio. Para os que creem, é esperança viva. Para os que zombam, é terror anunciado. Não é uma metáfora, é literal. Os cristãos aguardam a volta de Cristo como evento físico, cósmico, final. Tudo culmina ali: justiça plena, redenção total, fim da dor, início da eternidade com Deus. No Islã também se crê na volta de Isa, mas com outro propósito. Ele descerá do céu, quebrará a cruz, rejeitará o título de filho de Deus e confirmará o Islã como o caminho verdadeiro. Sua missão será destruir o Dajjal, o anticristo. Depois disso, viverá por um tempo. Morrerá como qualquer homem e será enterrado. Nenhuma divindade, nenhum julgamento eterno como filho de Deus. Para os muçulmanos, ele volta como servo fiel de Alá, não como Senhor dos Senhores. Décima diferença: a singularidade de Jesus. Jesus não foi mais um, nunca foi. Desde o nascimento virginal até sua ascensão aos céus, tudo nele rompe o padrão humano. Ele não apenas ensinava o caminho, ele dizia ser o caminho, a verdade e a vida. Os profetas apontavam para algo maior. Jesus dizia: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não pedia adoração, mas aceitava quando ela vinha. Não buscava glória, mas caminhava com a autoridade de quem já a possuía. A singularidade de Cristo está em sua totalidade. Deus e homem, céu e terra, graça e justiça. Ele perdoava pecadores e confrontava religiosos. Tocava leprosos e acalmava mares. Sua vida foi um divisor de águas no tempo e na eternidade. No Islã, Isa também é único, mas como profeta entre profetas. Nascido de uma virgem, sem pecado, com poderes extraordinários, mas nunca divino. Ele é respeitado, até exaltado, mas jamais adorado. O problema não está na admiração, mas no limite imposto a quem, segundo os cristãos, não pode ser contido. Jesus não cabe numa categoria. Ou ele é quem disse ser, o Filho de Deus, ou não passa de um delírio perigoso. Ao longo dessa jornada, vimos que apesar de levarem o mesmo nome, o Jesus do cristianismo e o Isa do Islã são diferentes em essência, missão e natureza. Um é Deus encarnado, o outro é um profeta humano. Um morre e ressuscita, o outro é poupado da morte. Um promete o Espírito, o outro aponta para Maomé. Essas não são apenas interpretações divergentes. São visões que nascem de raízes espirituais completamente distintas. A forma como cada religião vê Jesus molda a fé, o modo de viver e a esperança de cada seguidor. No cristianismo, tudo gira em torno da cruz e da ressurreição. No Islã, gira em torno da submissão e da unicidade absoluta de Deus. O Jesus da Bíblia salva pela graça. O Isa do Alcorão ensina pela obediência. E essa diferença muda tudo. Não se trata apenas de doutrina, trata-se de eternidade. Porque no fim das contas, a pergunta não é apenas quem foi Jesus, mas o que isso muda para mim.
A resposta que você der a essa pergunta define não só sua fé, mas o seu destino. O nome é o mesmo. Mas o caminho? O caminho não poderia ser mais diferente. E agora que você sabe disso, você vai continuar tratando essas duas figuras como se fossem iguais? Ou será que, no fundo, chegou a hora de decidir qual verdade você vai seguir? Muito obrigado por acompanhar esse vídeo e por se juntar a nós nessa linda jornada pelas histórias da Bíblia. Se você se sentiu tocado e inspirado, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que aprofundam nossa fé e espiritualidade. Não se esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar esse vídeo com quem também busca inspiração divina. Que Deus te abençoe.